Então a gente vai ver a apresentação do grupo agora sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. E aí podem ficar à vontade, que a gente já começou. Então tá, gente. Boa tarde. A gente vai falar sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, né, como o professor apresentou. O nosso grupo é composto por eu, Maria, Manuela Nascimento e Júlia Azevedo. O objetivo dessa apresentação, né, é apresentar a política e tentar fazer uma relação com o trabalho do enfermeiro em saúde coletiva. A gente utilizou a cartilha da Política Nacional mesmo, que a gente encontrou no site do governo, também tem na BVS, e a gente também buscou por artigos na Cielo e na BVS. Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico, e é importante para a gente falar de contexto histórico porque ocorreram, né, uma construção de diversas barreiras estruturais e culturais que acabaram trazendo consequências negativas para os indicadores e isso afeta o acesso essas desigualdades afetam o acesso da população negra a serviços de saúde. E também a gente vai falar um pouquinho sobre a luta pela visibilidade da pauta de saúde voltada para a população negra. E aí, para a gente começar, a gente tem que retomar um pouquinho lá na sociedade colonial. A gente tem o processo de escravização e nesse sistema o negro era visto como uma propriedade. Então não se cogitava falar de saúde para essa população. E isso estava bem claro desde a vinda deles para cá, como no tratamento dessas pessoas durante esse período. Então a gente tem os navios tumbeiros e ali a população negra vai contrair diversas doenças e vai ter uma alta taxa de mortalidade durante a viagem. E como escravos mesmo, a gente tem uma alta violência física, eles eram tirados de sua humanidade e pensando nisso também há um agravo para a saúde mental dessa população. Mas isso estava longe de ser um debate naquela época. E aí, alguns escravos, né, conseguiram fugir. E aí começaram a se formar essas comunidades autônomas que são os quilombos. Os quilombos eles foram uma forma de resistência a essas vidas e da sua cultura. E aí ali eles vão retomar a sua liberdade, relacionando um pouco com a saúde. A gente pode falar que é um lugar que vai resguardar os saberes da medicina que também tinham traziam também a espiritualidade deles e algumas coisas relacionadas com as suas religiões de matriz africana. Mas a gente sabe que isso não foi uma realidade para todos, né? Nem todos conseguiram fugir. E a abolição, a liberdade, na teoria, de fato, só vem para todos em 1988. Mas ela vem de uma forma muito frágil, sem preocupação em como isso seria feito, né, sem auxílio. Então, essas pessoas se encontram em liberdade, mas elas não têm um emprego, elas não têm educação, elas não têm uma moradia. Então, a gente percebe uma fragilidade na democracia racial, onde é assinada a Lei Áurea, mas não há uma igualdade e uma cidadania de fato a essa população. E aí isso fica bem claro com a formação das periferias, né? Os escravos recém-libertos vão ocupar esses locais que vão formar as periferias, que atualmente a gente conhece como favelas, né? E aí esse lugar vai ser marcado por uma grande desigualdade, por uma baixa infraestrutura. A gente vai ter baixo saneamento básico nesses lugares, vai ter altos índices de violência. Então, é uma coisa a se refletir. E né, essa baixa qualidade de vida, lá em 1930 e 1980, principalmente, vai acabar eclodindo diversos movimentos no mundo todo. E aí a gente quis trazer alguns representantes desses movimentos. A gente traz o Malcolm X e o Martin Luther King.
que foram, né, líderes contra a segregação nos Estados Unidos. A gente traz o Nelson Mandela na África do Sul, contra o movimento do apartheid, o Zumbi dos Palmares, que é um importante símbolo de luta dos movimentos negros até hoje no Brasil. E a gente também quis trazer a Maria Barbosa, que foi a primeira enfermeira negra, que foi uma importante personalidade para trazer visibilidade às mulheres negras e pardas da nossa profissão. E aí, falando um pouco sobre saúde, o movimento negro no Brasil, em 1986 ocorreu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e ele vai ser um marco do movimento sanitarista aqui no Brasil pela luta de condições dignas de saúde. E os movimentos negros vão participar, né, elaborando e aprovando propostas. Eles vão abrir debates sobre questões específicas de saúde da mulher negra, e nessa conferência também ocorre a aprovação do Sistema de Seguridade Social, que vai estar presente na Constituição Federal de 1988. E ali a saúde passa a ser um direito universal, independente de cor, raça, religião, local de moradia, orientação sexual, enfim. Mas a gente também vai falar um pouquinho aqui rapidamente, trazendo alguns marcos importantes do caminho até a institucionalização da política em si. E aí é importante trazer esses dados porque mostra que a política não foi aprovada de um dia para o outro. Além de ter todo o contexto histórico, ocorreram diversos encontros, reuniões técnicas para poder elaborar e poder atender a pauta de saúde da população negra. E aí a gente, em 95, tem a criação do subgrupo para a valorização da pessoa negra. Em 96, ocorre a primeira mesa redonda sobre a saúde da população negra. Em 97, a gente tem a primeira proposta, que vai ser ali mais ou menos o rascunho da política de saúde pública para a população negra. Em 98, a gente tem a portaria 3.937, que vai trazer, né, a inserção da variável de raça, e isso vai ser muito importante porque vai trazer dados para poder fazer análises epidemiológicas, né? Porque ele vai estar trazendo a variável de raça para nascidos vivos, e também vai ser importante para poder fazer pesquisas com um recorte de raça. Em 2004, a gente tem o primeiro Seminário Nacional de Saúde da População Negra e a criação do Comitê Técnico de Saúde Integral da População Negra, que vai atuar ali ativamente na formulação dessa política pública. Em 2008, a gente tem a instituição do primeiro plano operativo dessa política pública. Em 2006, a gente tem a representação do movimento negro no Conselho Nacional de Saúde, que vai ser importantíssimo porque ele vai ser composto por, enfim, técnicos, pesquisadores, e eles que vão juntos elaborar até que em 2009, né, 13 de maio de 2009, a gente tem a instituição da Política Nacional de Saúde da População Negra, pela Portaria 992. Boa tarde, eu vou falar agora um pouquinho sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, né? Que é um compromisso firmado pelo Ministério da Saúde no combate às desigualdades do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Ou seja, é uma política pública a fim de combater o racismo institucional e as discriminações baseadas na cor e na etnia, onde se coloca pessoas em desvantagem. É um reconhecimento do racismo como um determinante social das condições de saúde da população negra. E ela foi instituída pela Portaria de 992, em 13 de maio de 2009. Ela tem como função atuar na promoção da saúde da população negra de forma integral e garantir o acesso à saúde para essa população, entendendo suas especificidades, contribuindo para a melhoria das condições de vida dessa população e para a redução das iniquidades por raça e cor. Então, tem como função promover um acesso justo de qualidade para a população negra nos serviços de saúde e de reduzir essa iniquidade, né? E sua importância é correlacionar injustos processos socioeconômicos e culturais com o adoecimento e morbimortalidade da população negra brasileira. Que a gente sabe que com a escravidão e mesmo após a abolição da mesma,
a população negra sofre desigualdades até hoje, com poucas oportunidades e baixa qualidade de vida na maioria da população. Então, sua importância é reduzir essa iniquidade nas instituições de saúde a fim de acabar com o racismo, que é um reflexo da escravidão que contribuem para a mortalidade da população negra. Pode passar. Eu vou falar o objetivo geral dessa política, que é promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais e o combate ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do SUS. Vou falar um pouquinho também sobre os objetivos específicos, alguns, né? Que seria garantir e ampliar o acesso da população negra residente em áreas urbanas, em particular nas regiões periféricas dos grandes centros. E as ações e aos serviços de saúde, assim como a população negra do campo, com destaque à população quilombola. Que a gente sabe que a maior parte da população negra se encontra nessas comunidades e periferias. Então, seria proporcionar um atendimento de qualidade até essas regiões, né? E não deixando destacar, né? Não deixando esquecer a população quilombola. Buscar nos conhecimentos científicos a realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. Definir e pactuar junto às 3 esferas do governo indicadores e metas para a promoção da equidade étnico-racial da saúde. Então, seria requerer a promoção da equidade nos atendimentos da saúde pelas 3 esferas, que são a federal, estadual e municipal. Identificar, combater e prevenir situações de racismo, de abuso, exploração e violência, incluindo assédio moral no ambiente do trabalho. Que, além dos pacientes, temos também o abuso, o racismo, o assédio dos funcionários negros da rede de saúde, né? Pode passar. Incluir o tema combate às discriminações de gênero e orientação sexual, com destaque para interseções com a saúde da população negra, nos serviços de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde e no exercício do controle social. Monitorar e avaliar os indicadores e as metas pactuados para a promoção da saúde da população negra, visando reduzir as iniquidades macro-regionais, regionais, estaduais e municipais. E melhorar a qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange a coleta, processamento e análise dos dados desagregados por raça, cor e etnia. Então, pela coleta de informações no quesito cor, raça e etnia, por profissionais de saúde, sempre respeitando o critério da autodeclaração, para importantes fatores epidemiológicos, a fim de reduzir essas iniquidades. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os princípios e diretrizes. Primeiramente, né, o princípio organizativo, que é a transversalidade, que é uma ideia de complementariedade entre as políticas. A visão integral do sujeito, sempre levando em consideração a participação do indivíduo para as respostas à sua necessidade. E a reafirmação dos princípios do SUS, que é a universalidade, integralidade, equidade, descentralização e participação social. Pode passar. Daí a gente entra na questão do favorecimento. A pergunta inicial foi: que grupo vulnerável é favorecido e por quais motivos? Bom, o grupo em questão seria a população negra e parda, certo? Mas aí entra um questionamento. Será que realmente tem um favorecimento? Porque, assim, de fato, a política é um grande avanço para a população. Mas ainda não há marcas reais de um favorecimento. É claro que houve resultados positivos e tal, mas esses ainda são na tentativa de tentar oferecer um cuidado igualitário e amplo, tendo em vista a maçante desigualdade no tratamento a essa população. Pode passar. Então, não há um favorecimento. Daí, a gente pontuou as doenças que mais acometem a população negra. Primeiro, a anemia falciforme, que é uma doença genética, mas tem como agravante a dificuldade à assistência, né? Já que ela pode atrasar o diagnóstico precoce, que seria através do teste do pezinho, e também atrapalhar um tratamento ou até o transplante, que foi pontuado também nessa política. Depois temos a diabetes mellitus tipo 2, que é uma doença multifatorial, podendo estar relacionada
a fatores genéticos, culturais e ambientais, mas também pode estar associada a um estilo de vida, uma alimentação balanceada, a prática de exercícios. E isso nos leva a refletir o motivo dela ser tão prevalente na população negra, já que com uma qualidade de vida assim simples, ela poderia ser evitada. Depois a gente tem a hipertensão arterial, que entra nesse mesmo quesito da diabetes. Mas para acrescentar, né, como agravante, principalmente da diabetes e da hipertensão, a gente pode citar o projeto de orçamento com corte de verbas de 60% da farmácia popular. E isso pode vir a dificultar ou até impossibilitar o tratamento dessas patologias, principalmente na população negra, que é onde há a maior quantidade de casos dessas doenças. Depois temos a deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, que também é um distúrbio genético. Pode passar. Depois a gente pontuou condições decorrentes da vulnerabilidade social que mais afeta a população negra. Primeiramente, a gente pode citar HIV, AIDS e hepatites virais, que pode ser decorrente principalmente da dificuldade ou até mesmo a escassez da chegada de informação sobre a prevenção e o tratamento, principalmente quando se trata de HIV e AIDS, né? Tendo em vista que existe um estigma, um preconceito muito grande acerca desse assunto. Depois temos a mortalidade materna, que 60% dos casos são compostos por mulheres negras, e o mais chocante disso tudo é que a maioria poderia ser evitada com uma simples assistência na gestação, um pré-natal e o oferecimento de um parto de qualidade. Bom, isso tudo decorre também de um racismo institucional que cria grandes barreiras para o oferecimento dessas coisas e gera uma série de fatores, como a orfandade e até mais pobreza, né, por ser menos uma pessoa provedora na família. Em seguida, temos a violência, que apesar de ser um fator genético, ela também pode ser tratada como uma questão de saúde, já que ela pode trazer um indivíduo ao óbito, ou se não levar ao óbito, ela pode incapacitar e trazer traumas e doenças irreparáveis, e afeta também majoritariamente a população negra. Pode passar. Então, eu vou falar como funciona essa política na prática do SUS, né? Pelas seguintes ações. Implementação das ações de combate ao racismo institucional, com ações antirracistas nas instituições do serviço do SUS. Desenvolvimento de ações específicas para a redução das disparidades étnico-raciais nas condições de saúde. Fortalecimento da saúde, da atenção à saúde integral da população negra em todas as fases do ciclo da vida, que seria uma atenção maior voltada à saúde nos assuntos de mortalidade materna, em que mulheres negras mais morrem, na desnutrição infantil por fatores socioeconômicos e das doenças citadas anteriormente. E elaboração de materiais de informação, comunicação e educação sobre o tema saúde da população negra, sempre respeitando os diversos saberes e valores, inclusive preservados por religiões da matriz africana. Pode passar. Eu vou falar agora um pouquinho sobre a relação da enfermagem com a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Então, o papel do enfermeiro ele vai atuar ali diretamente na implementação dessa política pública. Então, é essencial que nós, como enfermeiros, a gente tenha noção das desigualdades enfrentadas pela população negra, que a gente reconheça, né, o racismo estrutural presente na saúde, na sociedade, e que a gente sempre se posicione, né, contra o racismo. É importante que a gente reconheça as particularidades da comunidade, né, que a gente, no atendimento, a gente direcione um atendimento que entenda, né, as entidades sociais, socioeconômicas, culturais, que fazem parte da realidade dessas pessoas, que a gente atenda às demandas específicas, caso o atendimento seja a por exemplo, uma comunidade quilombola, ou que a gente trate numa unidade próxima a comunidades. Então, é importante isso tudo porque o enfermeiro vai ser considerado uma referência para orientar, né? Ele que vai estar em contato direto com o paciente, com os demais profissionais
Então, promover discussões a respeito de racismo, analisando a realidade, né, do ambiente de trabalho, é um dos papéis muito importantes, né? Caso também ocorra algum caso de racismo, é importante que o enfermeiro também saiba como orientar esse paciente ou até mesmo esse profissional. E também saber dos direitos, né, que esse cidadão tem. Ele, além disso, vai ser um canal de escuta e de acolhimento da população negra, e ele que vai trazer esse cuidado, e esse cuidado tem que ser integral, que ele vai além da doença, mas que ele entenda as especificidades e o cuidar, para poder cuidar diretamente voltada a essa população. Em geral, essa é a política, e a gente trouxe algumas reflexões que foram pedidas, né? Uma das perguntas era se há falhas na criação. E o nosso grupo, enquanto estava debatendo, a gente percebeu que não há falhas na política em si, né? O texto da política é muito complexo, é muito completo, desculpa, né? É um texto bem grande, tem diversos embasamentos, tem tópicos que passam por diversos eixos assim temáticos para poder abordar de uma maneira bem assim abrangente as necessidades da população negra, mas que quando a gente fala da implementação, a gente já concorda que não está tendo uma implementação assim de fato, porque quando a gente analisa os dados, a população negra vai ser a que mais dá entrada no SUS. Mas mesmo assim, ela também é a que mais está presente em dados de acometimento de diversas doenças, em dados que mostram que é a população que mais morre, né? Então, além desses dados, quando a gente também vai analisar a vivência clínica, a gente vê que o racismo institucional está muito presente, né? Está presente na negligência ao tratar dessa população, no não preenchimento do quesito cor na ficha, ou até mesmo tem profissionais que preenchem sem perguntar, né? Porque é importante saber que esse quesito cor é por autodeclaração. A gente também percebeu isso na falta do recurso, da qualidade do atendimento em unidades próximas a periferias, na invisibilidade de levar saúde, principalmente quando a gente pensa em populações mais em populações quilombolas, por exemplo. Então, enfim, quando a gente também vê a falta de educação em conscientização a respeito de prevenção de diversas doenças, são muitos fatores, são muitas reflexões a respeito a erros, né, na implementação. E aí, quando a gente estava pensando em modificações, a gente achou uma coisa bem complexa, bem difícil, porque a política em si é muito completa, né? E a gente tem dados ali marcando o tempo todo diversas desigualdades. Então, o que seria, né? Não deveria existir nenhuma modificação, mas sim a correta implementação. E é isso, né? Agora a gente vai trazer uma conclusão rapidinha. Para resumir rapidinho, a política foi criada para garantir a equidade na atenção à saúde. Ela vem sendo implementada desde 13 de maio de 2009 pela portaria número 992. Os problemas da aplicabilidade são o preconceito e a discriminação presente na sociedade brasileira. E o enfermeiro atua realizando a gestão e a oferta de um atendimento de qualidade e integral. Bom, foi isso nosso trabalho. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, gente. Agradecer às meninas. Tem a parte das referências que aparece, né, no fim também, que eu acho que vocês colocaram. E um trabalho muito bem, que vocês fizeram muito bem apresentado. Tem as perguntas também que foram feitas na aula, né? Eu pedi para a gente gravar e ver aí as referências. Importante lembrar que todas as políticas, elas aparecem para poder a gente tentar diminuir a iniquidade que ocorre no país em relação a alguns grupos populacionais, né? E principalmente a população negra, que o Brasil se autodeclara, né, a maior quantidade de pessoas como mulheres, né, e negros. E mesmo assim a gente não tem uma representatividade
seja na política ou em outras instâncias da sociedade, devido a um racismo que acontece estrutural. E isso deve ser combatido, é o que a gente vê e deve realizar, seja nas consultas, nas orientações, e como o grupo mesmo coloca, né, na forma de atendimento, que deve ser um cuidado individualizado, o mais completo possível, e voltado para a atenção dessas pessoas e das necessidades. Muito bom o apanhado histórico que o grupo trouxe desde o início, eu acho que foi muito bem elaborado, desde da parte inicial, né, falando dos ícones, e eu acho que esse é um tema muito relevante e que a gente deve sempre trazer ele para ser discutido junto aos nossos pares. Então, muito obrigado, meninas. A gente vamos postar para poder ver as pessoas acompanharem também esse conteúdo ótimo que vocês construíram. Então, muito obrigado para vocês e a gente se fala depois. Obrigada, professor. Professor, obrigada.